Olá, o programa TV em Revista chega agora com as principais notícias do Legislativo Paulista. Aqui, o nosso compromisso é te informar sobre as atividades e os destaques do nosso parlamento. Você é o nosso convidado. Hoje temos discussão sobre as manifestações pelo país. Vamos passar pela também sobre luta contra a pandemia do Covid-19 no estado. E os gastos com a pandemia também são discutidos aqui no TV em Revista, que já começou. Um dos assuntos de maior repercussão durante os últimos meses tem sido as manifestações entre os simpatizantes e opositores ao presidente Jair Bolsonaro. No último final de semana, alguns confrontos físicos aconteceram pelo país. Em São Paulo, torcedores do Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, rivais históricos, se uniram contra simpatizantes do governo federal. Por conta do quebra-quebra na Avenida Paulista, a Polícia Militar teve que intervir. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, tem refletido sobre isso e demonstrou preocupação durante o programa Tribuna Virtual da Rede Alesp. Obviamente, todo cidadão tem o direito e até o dever de acompanhar o que acontece na política e tem o direito de se manifestar. Mas eu achei estranho, né? Se a esquerda está por trás dessa manifestação, menos mal, né? Eles vão negar, mas menos mal. Por que menos mal? Porque aí é mais ou menos mais do mesmo. Agora, se a esquerda não está por trás, quem sairia ganhando com um conflito, por exemplo, na Avenida Paulista? Que bem traria um conflito, né? Então, nesse sentido, foi que eu parabenizei e parabenizo a Polícia Militar. A Polícia Militar sentiu que o clima estava estranho, interveio a tempo de evitar conflitos, né? E eu divido aqui com aqueles que nos acompanham que eu vou me opor, né, a toda e qualquer ditadura, seja de esquerda, como já me opus, seja de direita, seja civil, seja militar. E eu também vou me opor, né, firmemente a qualquer tipo de movimento ou iniciativa que possa gerar conflitos na sociedade brasileira. Eu gosto muito de mudar o que precisa ser mudado, mas com fulcro na lei, na Constituição Federal vigente, né? Eu sou adepta de manter o que é bom, de revolucionar o que é ruim, mas sem luta física, sem sangue. Não sei quem sairia ganhando de um conflito entre manifestantes, mas tenho certeza que o país sairia perdendo. E eu quero tentar analisar, também procurando um distanciamento, e não estou defendendo nem A nem B, aquela coisa esquisita que aconteceu em frente ao Supremo Tribunal Federal no sábado, né, na madrugada de sábado para domingo. Pessoas com roupas ali, capas pretas, máscaras de caveira, não sei se era uma cerimônia, não sei o que era aquilo, né, com tochas. Você poderia achar que era algum tipo de trabalho contra os ministros, você poderia achar que era uma reprodução da Ku Klux Klan, ou imitação de grupos neonazis, o que quer que seja. Aí vem a carta do ministro Celso, né, compreensivelmente assustado, chamando a atenção dos colegas para algo que ele sente que pode estar acontecendo. Eu fiquei muito impressionada com as imagens desse tal protesto. E todos sabem que eu defendo o direito de manifestação, de expressão, mas eu achei aquilo estranho, sabe? Muito estranho. Sobretudo logo depois de uma busca e apreensão da polícia, gravações com enfrentamento aos ministros. O que o governo ganha com isso? Como é que apoiadores do governo fazem uma intimidação, ainda que não violenta, do seu ponto de vista físico, mas sim do seu ponto de vista simbólico, na frente do Supremo Tribunal Federal, quando este mesmo governo vem sendo, vamos dizer assim, acusado
de não respeitar as instituições. Então, vejam que eu não estou entrando nem no mérito do inquérito do Supremo Tribunal Federal, porque eu continuo muito crítica a ele, né? Esse inquérito ele começou errado, ele se desenvolve de maneira errada. Eu não estou falando disso agora. Eu estou falando da estranheza de alguns fatos. Aí eu fui tentar entender quem são as pessoas, né, envolvidas neste processo, nesse protesto, nesse enfrentamento ao Supremo. E não são pessoas assim que a gente possa dizer que são defensoras, né, dos valores direitistas, que são, por exemplo, os valores que eu defendo, né? A moça hoje, que tem a cara do bolsonarismo, inclusive muito estrategicamente, uma moça loira, uma moça bem branca, e que vem sendo encarada, né, retratada pela grande imprensa como líder do movimento de extrema-direita neonazi, a moça que tem gravado vídeos enfrentando o ministro Alexandre, a moça que fez uma manifestação esquisitíssima e assustou o ministro Celso de Mello. Essa moça, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela era uma ativista pró-aborto que fazia manifestações extremamente contundentes na rua, né, nua. Como é que pode uma mudança tão radical? Aí eu descobri que a moça foi candidata a deputada federal no Rio de Janeiro, em 2018. 2018 foi o ano dos valores conservadores, né? O que eu vi de gente que nunca esteve ao meu lado na luta pela vida, né? De gente que nunca criticou legalização de drogas, de gente que tem uma vida muito liberal, ela própria, subir em palanque, bater no peito que era conservador, né? Para se eleger. Então, assim, é claro que todo ser humano pode mudar, né? Os tratados internacionais, sob o ponto de vista até da religiosidade, dizem, né, que todo mundo tem direito a ter, não ter religião, mudar de religião. A história que eu sabia dessa moça, que agora é líder bolsonarista, é de que ela tinha se convertido, né, não sei a qual designação evangélica, e daí teria passado a ser uma defensora pró-vida, e também do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que é importante, né, a gente resgatar um pouquinho o histórico das pessoas envolvidas para entender até que ponto essas pessoas são aliadas mesmo, né? Se elas são realmente aliadas do presidente Jair Bolsonaro, com essas iniciativas, com esses pensamentos, com essas pautas, talvez ele não mereça estar lá mesmo, com todo respeito, né? Porque nós não trabalhamos tanto, não lutamos tanto para defender a democracia, para dar espaço para grupos que, eventualmente, defendam pautas neonazis, né? Mas aqui eu estou realmente colocando em dúvida se essas manifestações são efetivamente de pautas neonazi, ou se elas não são bastante apropriadas, oportunas, né, para construir esse estigma de que foi eleito um governo de direita neonazi, né? Eu tenho aqui firme como convicção de que tudo isso que está acontecendo prejudica muito os verdadeiros direitistas. O assunto manifestações também foi tema para o deputado estadual Carlos Genasi. O parlamentar do PSOL falou do tema durante o programa Tribuna Virtual. Nós tivemos aqui na Avenida Paulista um grande movimento de torcidas organizadas, ocupando as ruas, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Brasília, em várias regiões do país. E também, ao mesmo tempo em que nós tivemos manifestações mostrando que esses grupos neofascistas, neonazistas, esses grupos lunáticos que promovem as carreatas da morte e promovem ataques às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, à imprensa, né,
à esquerda brasileira, que esses grupos não têm o monopólio das ruas. Isso ficou muito claro ontem, que de agora em diante nós teremos manifestações, porque a sociedade se deu conta da gravidade da situação. A sociedade não aceita mais esses ataques à democracia, ameaças de AI-5, ameaças de fechamento das instituições, do Supremo, do Congresso, ataques à imprensa. A sociedade começa a reagir. E nós tivemos, nesses últimos dias, vários manifestos que foram assinados de amplos setores da nossa sociedade. Eu cito aqui alguns deles, né? O manifesto Estamos Juntos, nós tivemos o manifesto Basta, o manifesto As Forças Armadas e a Democracia, um manifesto importante dos presidentes dos tribunais de justiça, né? Defendendo a democracia e se colocando contra os ataques ao judiciário desses grupos neofascistas, neonazistas, que têm o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro tem participado de manifestações, tem dado seu apoio a esses grupos, participa, todo final de semana, o Bolsonaro participa desses grupos, dessas manifestações feitas, sobretudo, em frente ao Palácio do Alvorada. Tem ainda o manifesto dos procuradores, pedindo democracia na escolha do Procurador-Geral da República, o manifesto da Comissão Arnes de Direitos Humanos, o manifesto, esse é muito importante também, Somos 70%, é um movimento importante, um manifesto importante, porque mostra claramente que a maioria da sociedade não aceita um regime autoritário, não aceita AI-5, não aceita golpe de nenhum tipo. Nós temos um grupo pequeno, que não chega nem a 30% da população, que talvez esteja defendendo, acho que nem 30%, na verdade, né? Nem 30%. Então, por isso que 70% da população brasileira é radicalmente contra a intervenção militar, golpismo, ataques às instituições democráticas. Então, eu quero saudar toda essa movimentação de amplos setores democráticos da sociedade, as manifestações democráticas que estão ocorrendo em todo o Brasil contra o protofascismo, contra o neonazismo, né, contra as ameaças de golpe, AI-5, golpe militar, contra as declarações da família Bolsonaro, o filho dele, falando que haverá uma ruptura, contra as ameaças do general Heleno, e, sobretudo, contra o estímulo que o presidente Bolsonaro tem dado a essas manifestações, cometendo um grave crime de responsabilidade. Já são mais de 12 crimes de responsabilidade que o presidente cometeu até agora. Por isso que já são 34 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. E tem mais. Ontem nós tivemos a notícia pela imprensa de que o ministro Celso de Mello comunicou aos outros ministros do Supremo que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, uma situação que nos remete a um período pré-nazista. Isso é muito grave, né, do que aconteceu antes de Hitler assumir o poder. Então, nós temos vários indícios de que há uma escalada autoritária no Brasil. Há em curso no Brasil uma tentativa, né, de implantação de um regime fechado, um regime autoritário. A gente tem assistido às manifestações desses grupos no Brasil. Mas, repito, com o apoio do presidente Bolsonaro, que está cometendo vários crimes de responsabilidade num momento tão difícil. O mundo se vê ajoelhado sobre o inimigo invisível, o coronavírus. Já são milhares de mortes por quase todos os cantos do planeta. Enquanto cientistas batalham incansavelmente para a descoberta da cura, muitas são as discussões sobre a Covid-19. O deputado estadual Rafael Silva, do PSB, formado em filosofia e pós-graduado em sociologia, entende que o coronavírus tem vida, diferente do que muitas pessoas dizem.
Durante o programa Tribuna Virtual da Rede Alesp, o parlamentar fez um alerta sobre a maneira como vários especialistas estão buscando o tratamento para a doença. Eles buscam a cura, eles querem matar o coronavírus. Isso hoje não é apenas improvável, não. É quase impossível, ou é praticamente impossível, com os recursos que nós temos atualmente. Mas eu gostaria de despertar na cabeça de cada um algumas coisas que servem para reflexão. Eu, pelo fato de ser formado em filosofia, né, e o Vinícius Camarinha, o nosso líder também agora está estudando filosofia, ele gostou do assunto. Então, eu aprendi a buscar respostas, a praticar reflexão. Então, todo mundo... Para começar, eles falam, o vírus não tem vida. Não, não tem vida, não. Ele tenta entrar na célula e consegue, em muitos casos, e ele se reproduz. Não, aquilo não é vida. O que é aquilo ali? É uma vida diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, mas é vida. Se ele se reproduz, se ele nasce e se ele morre, é porque ele viveu. Ah, mas é uma vida? Não, não importa que vida é, não importa. Se nós começarmos a pensar, o elefante gigantão tem um cérebro grande também, pensa. Aí você pega, ele pensa do jeito dele, né? Aí você pega um mosquito que voa ali, fica infernizando a gente, você deve ter um cérebro muito pequenininho, né? Porque é um mosquito. Aí, de repente, no interior, nós conhecemos um mosquitinho chamado mosquito pólvora, coisa minúscula, quase invisível. E ele escolhe lugar para pousar, ele bate a asa, ele pousa aqui, vai para lá. Ou seja, ele pensa, ele enxerga, tem olhos. Pensou, um mosquitinho quase invisível. E eu ouvi falar de um estudo que existem mosquitinhos invisíveis para nós. Então, mas tem cérebro, tem vida. O coronavírus é minúsculo, mas não tem vida. Uai, como é que ele invade a célula? Como é que ele se reproduz? Repito, vida diferente. Existem cientistas, né? O próprio René Descartes falou que ficou decepcionado. Foi estudar nas melhores escolas da França, os doutores, ele viu que não era nada daquilo. E ele falou, eu resolvi estudar o livro da vida, andar pelo mundo para aprender as coisas. Então, agora as coisas mudam, né? De tempo em tempo muda o conceito sobre as coisas. Não é que as coisas mudam, as coisas existem de acordo com a nossa percepção. Alguma coisa é uma coisa porque nós percebemos daquela forma e damos àquela coisa um nome. Eu queria pedir uma reflexão dos doutores, né? Doutores. 3 irmãos estavam numa pequena festa aí na periferia de São Paulo, perto de São Paulo. Aí, de repente, estavam na mesma festa 28 pessoas no total. Uma das pessoas tinha sido infectada pelo bichinho, pelo coronavírus. E ela passou a doença para 13 pessoas. Das 13 pessoas, apenas 3 foram a óbito. 3 morreram. Os outros 10 não tiveram praticamente sintoma nenhum, ou muito pouco. Mas por que o vírus preferiu esses 3 irmãos? É pelo sobrenome que está ali no documento? Não. O vírus entrou na pessoa, ele encontrou facilidade, um ambiente próprio para se reproduzir naqueles 3 que eram irmãos. Será que eles não têm uma coincidência genética? Será que o sangue desses 3 irmãos não tem uma composição também mais ou menos parecida ou semelhante? Por quê? Porque o vírus ele é nocivo realmente quando ele se reproduz. Ele invade a célula, ele fica cavucando a célula, gigantesca. Ele, perto da célula, é minúsculo. Aí ele consegue invadir, aí se reproduz. Uai, mas ele se reproduz sem ter vida? Interessante isso, né? A árvore tem vida, a grama tem vida, o mato tem vida, tudo tem vida. É diferente da nossa, mas é vida. Nós vamos um rápido intervalo e na volta vamos mostrar como São Paulo está investindo no tratamento da pandemia. O Parlamento Paulista também acompanha de perto os gastos do governo. Aguarde aí, voltamos já já.
Estamos de volta com TV em Revista. A crise mundial do novo coronavírus deixou milhares de famílias órfãos de entes queridos. Além das mortes, governantes dos mais diversos países ainda procuram alternativas para superar também a crise econômica. No meio de toda essa situação, fica a pergunta: o que fazer para amenizar a difícil situação, especialmente dos mais pobres que sofrem sem renda? Em São Paulo, o epicentro da pandemia, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, falou sobre o assunto durante o Jornal da Rede Alesp. A Assembleia está dando a sua contribuição, pode dar mais. O Judiciário... O Executivo tem que dar dele, todo mundo precisa ajudar. A sociedade está se mobilizando. Eu tenho dito isso, falei aqui outra vez, vou falar de novo, que eu acho que é uma pauta importante. Eu vi que um banco se dispôs a doar 1 bilhão. Beleza, acho que é muito legal. Agora, eu queria dizer que se aqui no Brasil a gente não entrar no debate sobre taxar grandes fortunas, e eu queria dizer para você que nos acompanha que grandes fortunas não é quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Eu estou falando quem tem 25 bilhões de dólares. Por exemplo, o dono do Safra, Joseph Safra, ou Paulo Lemann, que tem 22 bilhões de dólares. Esses têm que dar uma contribuição muito maior do que quem está perdendo salário. Esses precisam participar muito mais do que aqueles que não têm condições, que estão sem emprego, que estão em casa, que estão desassistidos. Então, nós precisamos enfrentar esse debate. Esse é um debate sério. É preciso taxar grandes fortunas. Ao fazer isso, esses que ganharam muito dinheiro ao longo desses muitos anos vão poder dar a sua contribuição. Eu disse que os 3 poderes precisam dar sua contribuição. Agora, nós precisamos também fazer com que esses deem a sua contribuição. Não é doar 1 bilhão de reais. Eu estou falando de quem tem 25 bilhões de dólares. Multiplica isso por 5 para você ver quanto é. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, também se mostrou preocupado com os problemas e o futuro da população de São Paulo diante da quarentena no estado. Durante a entrevista ao Jornal da Rede Alesp, o parlamentar falou que, apesar do índice de isolamento ainda abaixo do necessário, já é possível uma flexibilização gradativa. Uma boa parte da população dando a sua contribuição, ficando em casa, quase 50%, né, mais da metade da população fez esse sacrifício. Aqueles que não puderam tiveram as suas razões. E a outra consciência que nós adquirimos e que nós já tornamos parte do nosso dia a dia, são as medidas de proteção, quais sejam o uso de máscaras, lavar as mãos, álcool em gel, distanciamento de 1,5 m, 2 das pessoas. Então, essas ações todas, penso eu, que permite que nós possamos avançar na flexibilização da quarentena, que é isso que nós estamos vendo agora, via ações do governo do estado, criando algumas etapas, fases, né, de flexibilização. Um pouco ainda confusa, nós não temos números precisos, tudo isso ainda é muito novo para todos nós, é uma pandemia que nós nunca vivemos, mas eu penso que a ideia é boa, nós já temos condições de flexibilizar e defendo que nós a façamos com o cuidado à saúde da população, o máximo de cuidado. Porque a Assembleia, ela tem, dentre os seus deputados, membros eleitos por todas as regiões, praticamente, do estado de São Paulo, deputados com diversos perfis ideológicos, capacidade intelectual, gente muito experimentada pela vida, gente que foi prefeito, que cumpriu algum papel de liderança em algum segmento da sociedade e, portanto, tem condição de dar uma boa contribuição no combate à pandemia. Foi baseado nisso que nós nos reunimos a pedido do presidente Cauê Macris, que está fazendo um belíssimo trabalho frente à Assembleia, e pediu para que nós reuníssemos as principais ideias, as ideias que pudessem colaborar com o Estado de São Paulo, reunindo todas elas num único projeto de lei. É claro que nós temos sempre muita dificuldade, porque os poderes legislativos dos estados têm as suas limitações constitucionais, às vezes nós temos boas ideias, mas não é de competência nossa propor esse projeto, às vezes compete à Câmara Federal, às vezes compete exclusivamente ao governador enviar o projeto para a Assembleia, então sempre é muito difícil, porque você tem que modular e organizar a ideia de tal maneira que ela possa ser constitucional, possa ser de autoria do deputado.
fazendo isso, nós construímos já um primeiro projeto que já foi apresentado, assinado por quase 70 deputados, mais de 2/3 da Assembleia foram signatários do projeto, que tem avanços importantes. Vocês viram, até saiu no Fantástico domingo, o assustador e covarde e crescente número de violência contra as mulheres, violência doméstica contra as mulheres. Aumentou mais de 30% no estado de São Paulo. E isso deu para nós aqui a oportunidade de construirmos uma ferramenta de apoio a essas mulheres vítimas dessa violência covarde, de um auxílio para que ela possa, ao desejar sair da sua casa, daquele momento de tormento, de tragédia familiar, poder sair e o Estado dar uma garantia financeira para que ela possa executar esse seu plano, não viver mais com o seu agressor. Essa é uma boa proposta que está lá no projeto. Nós temos proposta de transparência, nós estamos vendo muitas denúncias, infelizmente, de desvio ou sobrepreço, ou superfaturamento, ou condutas duvidosas na aplicação dos recursos do combate ao Covid-19. Como é muito recurso, e a lei, nesse período de pandemia, confere ao gestor público a oportunidade de fazer algumas contratações sem licitação, ou seja, sem concorrência, sem uma análise melhor do preço, alguns gestores, infelizmente, estão usando isso para desvio de recurso público. E a gente não tem acesso a esses números. Então, de agora em diante, quando aprovada a lei, obrigatório, né, em publicação de sites, todas as informações de valores, seja do Estado, dos municípios, quanto foi gasto, contrato. Essa também foi uma boa e grande conquista de transparência. E temos outras para os servidores da saúde, que é garantindo a eles a quarentena em que o Estado vai dispor de um hotel ou um espaço para que eles fiquem isolados de suas famílias. E a gente espera votar isso rápido, porque a pandemia está aí, já estamos quase no pico, então precisamos votar isso rápido. Não é muito simples, porque nem sempre é possível você buscar o consenso numa casa com 94 cabeças diferentes, mas a gente tem procurado trabalhar nesse sentido. Ninguém vai sair da pandemia e vai ir numa concessionária ou vai adquirir algum bem de maior valor, que seja uma televisão ou qualquer outro eletrodoméstico. As pessoas vão ficar receosas, vão ficar observando o comportamento da economia, né? Até porque não sabe se serão demitidas ou não, se vão preservar o emprego. Então, ao pós-pandemia, vão gerar efeitos significativos ainda, né, na economia. Alguns economistas dizem que essa vai ser a pior década da história da República, porque nós já temos uma realidade ruim. Essa década de 2011 a 2021, nós crescemos apenas 1,6%, não é ao ano não, nós crescemos 1,6%, é a pior década que começou a se oferir desde 1911. Então, calcule que nós vamos ter uma agora, que nós vamos entrar aí no próximo ano, pior ainda. Então, muito ruim, muito difícil, exige muita união. Eu tenho estado preocupado com algumas ações de lideranças da vida pública, que ao invés de pacificar o nosso Brasil, coloca nossos irmãos brasileiros para gladiarem-se entre si, o que é uma tragédia. A gente viu na Avenida Paulista, a gente vê isso nas redes sociais, e agora está saindo aí para o dia a dia das ruas, né? Isso é um absurdo total. Eu pensei que o nosso inimigo fosse o vírus, que exige a união de todos. Mas não, o que é que nós estamos vendo? Um discurso tosco, uma debate ideológico inoportuno, sem nenhuma razão, e que não nos levará a nada em lugar nenhum. A deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, também está preocupada com o isolamento e os seus efeitos. No programa Conexão Legislativa, a parlamentar bateu um papo com a nossa repórter Júlia Stanzioni e deu um alerta sobre a questão de saúde e de emprego. Saúde física, saúde emocional também, porque isso envolve também a questão mental da população, mas também buscar o auxílio financeiro, né?
para não ter o colapso econômico e a saúde financeira das empresas, dos estabelecimentos comerciais, dos empreendedores, que geram emprego para tantas outras pessoas, para tantos pais e mães de família que estão desesperados diante dessa situação, né? Porque entendem, claro, que é um momento delicado, né, que requer cuidado com a saúde, mas que a gente não pode esquecer do trabalho, né? E eu entendo que qualquer pai e mãe que precise buscar o sustento à sua casa, isso tem que ser visto como uma atividade essencial, entende? A sua sobrevivência é essencial. Então, eu entendo que o poder público, né, o governo do Estado, deveria olhar com esses olhos, né? Um olhar mais humanizado no sentido seguinte, ok, vamos tomar as medidas higiênicas, sanitárias, de saúde necessárias, porém a gente não pode esquecer da questão econômica, que envolve também a saúde das famílias brasileiras, das famílias paulistas. Então, eu sou completamente a favor da flexibilização, né? Obviamente com regras, né? Tudo é muito bem definido, porém a gente tem que dar um amparo para esses trabalhadores que precisam sobreviver e levar o pão de cada dia para casa. Constantemente eu me reúno, né, com empreendedores aqui especialmente da minha região, que é o Vale do Paraíba, onde eu resido em São José dos Campos, e eles estão de fato desesperados e preocupados. Olha, deputada, esse período aqui eu ainda estou conseguindo sobreviver, porque eu tinha um caixinha aqui, eu ainda estou conseguindo, mas daqui a 15 dias eu já não consigo mais, eu vou quebrar, eu vou falir, eu vou fechar, eu vou ter que mandar a gente embora, né? E eles não querem isso. E nós precisamos nos ater à preocupação de manter esses empregos. Veja, essas pessoas, esses comércios, esses estabelecimentos comerciais geram, né, muitos empregos, né, geram renda, geram economia local. E qual ação, né, que o Poder Executivo vai realizar para que, após a pandemia, esses estabelecimentos comerciais, eu estou falando especificamente do comércio, mas, claro, também envolve indústria, né, para retornar às suas atividades, mas com fôlego financeiro, porque é isso que eles vão precisar. Inclusive, eu tive uma reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia, que foi bastante atencioso, fizemos uma reunião junto com o grupo Desenvolve Vale, que é um grupo de empreendedores aqui da região do Vale do Paraíba, com algumas demandas, né? E uma das demandas que nós trouxemos para o vice-governador foi justamente a liberação de crédito, né, para esses empreendedores sobreviverem no momento da pandemia e do pós-pandemia, e também uma flexibilização aí dos juros, né? Os juros, inclusive, junto aos bancos privados, que ainda estão muito elevados, muitos proprietários desses estabelecimentos comerciais estão com dificuldade de conseguir, né, esse fôlego financeiro, que são empréstimos, né? Eles não querem nada de graça, eles querem sim poder ter acesso a um empréstimo para sobreviver nesse momento, mas com juros justos, né? Não cobrando um valor acima, né, do mercado, ou que era o mercado antes da pandemia. É necessário que os bancos também tenham, né, esse cuidado de manter os seus clientes e preocupados também com a sociedade empreendedora como um todo. Além disso, também, nessa reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia, Júlia, nós solicitamos para ele a flexibilização da quarentena por município, né, porque, veja, São Paulo, a capital, é diferente do interior, é diferente do litoral, né? Cada região tem suas próprias características. E é importante ressaltar, por exemplo, até mesmo aqui no Vale do Paraíba, são 39 municípios, né, que são englobados no Vale do Paraíba. Nós temos aqui uma cidade maior como São José dos Campos, mas temos cidades pequenas, né, como Queluz, por exemplo. Então, é necessário que haja essa flexibilização de acordo com a realidade de cada município. Isso foi uma das solicitações que nós fizemos ao vice-governador. E também pedi a ele, né, falando aí em nome das indústrias, do cluster aeroespacial, que aqui a região do Vale do Paraíba, ela é muito forte nos investimentos aeroespaciais. Nós temos aqui a Embraer, o ITA, o DCTA, né, e é uma história da nossa região, a indústria aeroespacial. Então, nós solicitamos a ele a liberação de créditos do ICMS para o setor aeroespacial. Veja, essa liberação de créditos é algo que já existe. Esse crédito só tem uma dificuldade muito grande das indústrias terem acesso, né? Então, nós reivindicamos também essa demanda para o vice-governador, né? E essas ações, né, em conjunto com esses empreendedores, ouvindo, né? Eu acho que o poder público ele precisa ouvir quem está na ponta, né? Nós trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos
para a população. Então, nada mais justo do que a gente ouvir a demanda da população e tentar, ao máximo, atender essas demandas. Muitos dos municípios de São Paulo ainda não atingiram os números desejados pelo governo do estado para a flexibilização. Além disso, o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, alertou para outro problema. Segundo o parlamentar, alguns prefeitos podem estar cometendo excessos durante o combate ao novo coronavírus. Nós aprovamos 3 projetos, né, calamidade pública do Estado de São Paulo, do município de São Paulo e dos outros 644 municípios, e que tem me dado uma certa preocupação essa aprovação que nós fizemos. Inclusive eu tive a oportunidade de presidir o Congresso de Comissões, da Comissão de Assuntos Metropolitanos e de Fiscalização e Controle referente a isso. Mas o que infelizmente nós estamos vendo, muitas vezes, é abuso de determinados prefeitos referente a essa questão orçamentária. Por isso nós fizemos um projeto, né, e foi aglutinado nessa proposta do projeto de lei 350, foi exatamente a fiscalização, obrigando as prefeituras municipais, também o governo estadual, além de dar total transparência, a fazer a prestação de contas à Assembleia Legislativa, que através da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Comissão de Fiscalização e Controle possa fazer essa análise para que nós não tenhamos aí superfaturamentos e desvio de dinheiro. Nós vimos aí recentemente no estado do Rio de Janeiro, né, um dinheiro sendo investido no hospital de campanha que estava sendo desviado. A mesma coisa, nós tivemos problemas, inclusive apontado por mim, referente à compra dos respiradores, por 550 milhões de reais, respiradores da China, enquanto a USP, a Universidade de São Paulo, que é uma universidade ligada ao governo do estado, desenvolveu um respirador mecânico que custa entre R$1.000 e R$1.500. Então, exatamente isso que essa comissão tem a função, além de fiscalizar, é analisar todos os contratos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo fechados aí através do governo do estado, e o que nós queremos também é estender essa fiscalização a todos os municípios do estado de São Paulo. A tarefa de legislar inclui fiscalizar as ações do governo estadual. Aqui na Lesp, mesmo em tempos de pandemia, um grupo acompanha de perto os gastos no combate à pandemia. O deputado Sargento Nery, do Avante, deu os detalhes a Júlia Stanzioni no programa Conexão Legislativa. Eu queria criar um grupo de fiscalização dos gastos do Estado. Como está sendo feito esses contratos, porque a falta da aplicação da Lei 866, que trata das licitações, não deixa isento o administrador de ter cautelas nas compras e contratos. Pois bem, aí montamos o grupo, o Coronel Niscal, a Adriana Borgo, o Coronel Telhado, Márcia Nakashima, Tenente Coimbra agora, de Thomas, Letícia Aguiar e também o Coronel Niscal, de Thomas, Tenente Coimbra e o Conte Lopes. Márcio Nakashima. Márcio Nakashima. Aí eles aderiram, gostaram da proposta, montamos um projeto, um escopo de trabalho, aonde nós temos um grupo de assessores que cuida da análise de contratos e compras, e temos um grupo de assessores que é parte jurídica, são advogados, que cuidam da legalidade dessas compras, né? E a partir daí começamos a analisar os contratos por amostragem, porque são muitos contratos, né? E o contrato não é fácil de se analisar, não é tão simples localizar aí o erro, formar um material dentro de um contrato. E muitas vezes temos que ir a campo para identificar o problema. E começamos aí há pouco mais de 15 dias e já tivemos 2 interferências judiciais contra o ente, contra o executivo, e também descobrimos aí um contrato fraudulento, né? Ao meu ver, né? Tá no TSE para julgar isso, né? Fraudulento
no quesito de falta de capacidade da empresa de executar o trabalho, que custaria para o Estado 14 milhões de reais. É um grupo que ele não é ideológico, então nós não trabalhamos com ideologia, e afastamos o quesito político. Quando eu falo quesito político, é daquela politicagem de discurso, né? O que nós procuramos é discursar menos e atuar mais, fazer o trabalho de campo e levar a informação para a população. Olha, esse contrato está errado, esse contrato está certo, esse trabalho está errado, esse trabalho está certo. Então, esse é o nosso intuito. E realmente responsabilizar os culpados. A responsabilização do culpado já não cabe ao deputado da Assembleia Legislativa, cabe aos tribunais, né, que irão demandar com essas ações. Então, nós já temos processos instalados aí pelo Tribunal de Contas, que é no caso desses 14 milhões, que com certeza o tribunal vai buscar aí as pessoas responsáveis e tomará todas as providências, até porque nós requisitamos no Ministério Público do Tribunal de Contas também. Primeiro nós fazemos uma reunião na parte da manhã, junto com o jurídico, junto com esse grupo que cuida dos contratos, e decidimos. Então, eu decido o local que vai e só falo o endereço e a instituição que nós vamos no momento da saída daqui da Assembleia Legislativa. Então, poucos minutos antes de chegar. Quando nós chegamos, se for um hospital, quando nós chegamos na porta do pronto-socorro, aí nós ligamos para a Secretaria da Saúde e nós avisamos que estamos no pronto-socorro tal. E quem que poderá nos atender? Para que isso? Para que realmente essa visita, essa fiscalização seja de surpresa e não dê tempo para quem quiser camuflar ou esconder qualquer coisa, não consiga. Então, a maioria das vezes, somos recepcionados pelo administrador, que nos mostra toda a instalação, a parte de estoque e tudo mais. Então, é um trabalho sério, é um trabalho realmente para ver as irregularidades. Nós somos no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, encontramos sim irregularidades, notificamos a Procuradoria, o Ministério Público da Saúde, né? Foi uma denúncia do senador Major Olímpio, que foi deputado nessa casa, através de um funcionário, nós fomos lá e constatamos algumas irregularidades e notificamos. Então, fomos também no hospital de campanha do Ibirapuera, onde nós identificamos que a capacidade dele não está operando nem 50%, há um investimento muito alto no hospital de campanha, que contradiz o investimento aos hospitais públicos do nosso estado, como o Nova Cachoeirinha. O que foi investido no hospital de campanha deveria ter o mesmo investimento no Hospital Nova Cachoeirinha, que é o que atende uma população enorme daquela região da Zona Norte. Né? O trabalho do PDO tem início, meio e fim. Então, sempre ele termina com um documento, seja esse documento de solicitação à Secretaria de Saúde, de notificação ao governo do Estado, ou até de pedido de apoio ao Ministério Público, ao Judiciário, com uma ação feita pelos nossos advogados. Então, o nosso trabalho sempre vai ter um resultado final. Tá? Então, tudo que nós averiguamos até hoje, tudo que nós olhamos, ou foi notificado a Secretaria, o próprio governo, ou as outras instituições que têm competência para nos auxiliar aí nessas demandas. No caso do Hospital de Campanha, a única coisa que nós achamos muito estranho é esse pavor que o governo vem colocando na população, que não demonstra nas nossas visitas. Então, o Hospital de Campanha não tem nem 50% dos seus leitos ocupados. Fomos no Hospital Nova Cachoeirinha, também não há excesso. Eu, como trabalhei na Polícia Militar muitos anos e trabalhei na rua, eu sei o que é um pronto-socorro desses hospitais. E conheci também o pronto-socorro do Hospital Penteado. Então, nós sabemos a quantidade de pessoas que ficam no corredor, no atendimento. E não é a realidade de hoje. Então, eu vejo que é um pânico colocado pelo governo que
não se sustenta naquilo que nós estamos vendo nas visitas. Estamos chegando ao final. Obrigada pela sua audiência. O programa TV em Revista fica por aqui, mas continue acompanhando a nossa programação e fique inteirado sobre as principais notícias do Parlamento Paulista. Até o nosso próximo encontro. Tchau.